pessoal, estamos aqui de volta com um podcast global. Hoje eu trouxe uma figura muito importante aqui no Mato Grosso do Sul, que é o Dr. Almir Pereira. Ele que é proprietário de um dos maiores escritórios previdenciários e trabalhistas aqui do estado, né, doutor? Sim, temos muitos clientes no estado todo. E, bom, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal, depois a gente vai falar sobre benefício por incapacidade, auxílio acidente, são as áreas aí que o doutor domina. Ele vai estar explicando um pouquinho para vocês tirarem todas as dúvidas sobre isso. Oi, Maria Elisa, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você, né? Você é desbravadora nessa área, né? Pioneira nessa área de telemedicina. Meu nome é Almir Vieira Pereira Júnior, sou advogado da área previdenciária, trabalhista, e essa parte que você faz, que você oferece para os clientes, na verdade, você proporciona para a pessoa, né, um ingresso na justiça, o exercício do direito daquela pessoa de forma eficiente, porque a grande dificuldade hoje que nós temos para a pessoa que tem pouco acesso à saúde, por exemplo, faz um exame, para fazer um exame no SUS já é demorado. Agora, se ela precisar de esperar um especialista para fazer a consulta dela, analisar aquele exame dela, ela vai demorar um tempo muito grande. Nós, como você ofereceu, apresentou esse serviço para o nosso escritório, nós apresentamos para os nossos clientes também, né? E os nossos clientes, mesmo aquele que tem pouca condição econômica, né? Muitas vezes por intermédio da gente, a gente custeia, ajuda o cliente ou ele mesmo, né? Você sabe, acerta com vocês aqui, né? Ele se vê, por exemplo, tem um exame, ele pega aquele exame e consegue fazer uma consulta médica com um especialista. Porque assim, o especialista é tudo para fazer o laudo, para ingressar com o processo. Então assim, antes de tudo, eu quero parabenizar você por proporcionar o exercício do direito, né? É tão legal porque assim, o acesso à justiça é universal. Todos têm direito a acessar a justiça, né? Em muitos casos não precisa nem mesmo do advogado, né? Em que pese o advogado ser essencial ao exercício da justiça, mas em alguns casos, agora, essa universalidade traz uma fragilidade muito grande, porque um pedido de aposentadoria mal feito é um pedido negado, que mesmo se ele cair na mão do perito mais humano, mais o perito lá do INSS ou da Justiça do Trabalho mais humano, se não tem um exame, não tem um laudo médico falando qual que é o problema dessa pessoa, né? É difícil. A pessoa ou o perito que está do outro lado fica de mãos atadas para dar uma boa decisão. Sim, verdade. Ai, que bom, doutor, que vocês estão gostando do nosso trabalho. Agradeço demais, é muito importante para a gente ouvir esse feedback de vocês, né? Que os clientes estão gostando também, dos médicos que estão sendo bem tratados e que a gente está tendo um bom resultado também na justiça, né? E, bom, vamos entrar um pouquinho no assunto também. Quero te perguntar, que são sua especialidade, um pouquinho sobre os benefícios por incapacidade. Como que é essa parte? Qual que é o cliente que tem direito? O que ele precisa ter para entrar? Como é que vocês fazem isso lá no escritório? Perfeitamente. Não, é que quando se fala em benefício, né, aposentadoria, a maioria das pessoas fala assim em aposentadoria, né? Tem o auxílio doença, tem o auxílio acidente, tem a aposentadoria por invalidez, né? Que muda o nome dentro da legislação, muitas vezes muda o nome lá, aposentadoria por incapacidade total, incapacidade parcial, né? Mas assim, tem o auxílio doença, tem a aposentadoria e tem o auxílio acidente. Mas até ainda, digamos, fazendo mais um aditivo ao elogio que eu trouxe para você, eu acho muito interessante a prestação do teu serviço, o serviço aqui da Global, porque no primeiro momento, quando me foi apresentado o serviço que vocês oferecem, eu falei assim, jamais o meu cliente vai conseguir fazer uma consulta por telemedicina.
digamos assim, eu imaginei que 70% não conseguiria, porque são pessoas simples, né? Pessoa ali leiga na parte de tecnologia. E me surpreendeu muito porque eu acredito que a tua equipe deve ser muito eficiente, porque assim, todos eles fazem a consulta, né? Fazem a consulta totalmente alheio ao nosso acompanhamento, porque a consulta é agendada entre você, o teu médico e o meu cliente, né? O cliente meu às vezes está lá em Dourados, está lá em Ponta Porã, está em Coxim, está em Cidrolândia, né? Eles fazem a consulta real, você entendeu? Assim, tá lá, você sabe assim, tá. E os médicos, né, tem aquele carinho de colocar a particularidade daquele cliente mesmo, né? Por exemplo, às vezes assim, que a pessoa trabalha de tal forma, de pé, sentado, ambiente frio, ambiente quente, e assim, há tanto tempo, reclamou disso, reclamou daquilo, que o exame trouxe evidência de tal coisa, e a pessoa reclamou, papá. Então assim, isso dá uma segurança assim, e nos surpreendeu, porque eu pensava que os meus clientes realmente iam ter muita dificuldade para falar com teus médicos, né? Eu falava assim, olha, eu acho que você lembra, quando você me apresentou, eu argumentei isso, falei, eu acho que meus clientes vão ter dificuldade para falar com esse teu médico. É claro que isso foi uma grata surpresa para nós. Agora sim, entrando assim, nessa parte das incapacidades, né? O que gera o direito para um trabalhador, para uma trabalhadora, né? É a incapacidade dela para o serviço. Então, por exemplo, ela sendo trabalhadora rural é uma situação, sendo trabalhadora urbana é outra situação perante a lei, né? Tem que comprovar ali que se é rural, tem que comprovar que ela é rural, que ela trabalha no sítio, até existem outras documentações pertinentes ao direito, ao acesso ao benefício previdenciário. No caso do trabalhador urbano, existe o LOAS, o idoso, né? Mas, tirando essa parte que seria assim o alicerce ali, né? Qual é a situação da pessoa? Ele é trabalhador urbano, é rural, ela é idoso, é LOAS, né? Tirando essa parte que é o alicerce, o que gera o direito mesmo é a incapacidade para o trabalho. A incapacidade é total, é parcial, né? Essa incapacidade total, ela é permanente, vai durar para sempre, né? Assim, ou é uma incapacidade total temporária? Vamos colocar um exemplo, assim. Uma pessoa, um motoentregador, qualquer um trabalhador, vamos pegar um trabalhador teu aqui, da portaria ali, um rapaz ali que nos recepcionou na portaria. Ele está vindo para o trabalho dele, ele sofre um acidente de moto. Ele não é um acidente de trabalho. Se ele está vindo para o trabalho, ainda inclui como acidente de trabalho, mas ele sofreu um acidente de moto. Sim. Então, num primeiro momento, ele quebrou a perna, o joelho, e não vai conseguir trabalhar por 30 dias. Isso se chama incapacidade total, porque total, ele não consegue trabalhar durante 30 dias, vai ter que ficar lá com gesso, lá no hospital, muitas vezes. Então, a incapacidade dele é total, só que não é permanente. A incapacidade total temporária. Aí o médico que vai falar, quanto tempo aquele trabalhador, aquela trabalhadora vai ter que ficar afastada do trabalho. Nesse caso, desse exemplo do cara da portaria, do rapaz da portaria, né, que está vindo para cá, sofreu um acidente. Nesse caso, desse teu recepcionista que está vindo para o trabalho, sofreu um acidente, vai ficar lá 90 dias, é um médico especializado naquela área que vai falar, precisa ficar 90 dias afastado. Então, incapacidade total, né, temporária, 90 dias. Pode ser prorrogado, né? Dificilmente vai ser antecipado, mas pode ser prorrogado, mais 90 dias, mais 60, de acordo com a recuperação daquele trabalhador, daquela pessoa. Por exemplo, se esse trabalhador desse acidente, ele desenvolve uma outra doença, uma síndrome do pânico, ou mesmo, vamos colocar que ele estava lá no hospital e precisou de amputar a perna dele, né? Vamos colocar, coitadinho, né? Tomara que ele não
deixa só ele sem assistir esse podcast, né? Mas nesse caso, esse trabalhador, poxa vida, precisou de amputar a perna dele, ele trabalha com moto. Pode ser que conforme a gravidade daquela situação, a gente consiga a aposentadoria por invalidez, porque a incapacidade dele vai ser total, permanente. Ele não vai conseguir trabalhar mais, certo? Sim. Como é o problema de vista, para alguns, principalmente para quem é motorista de caminhão, o cara é motorista de caminhão, aí sofreu lá uma lesão na vista, ou foi perder na vista por alguma doença, por alguma enfermidade, incapacidade total, permanente. Então ele vai aposentar, né? Aposentadoria por invalidez. Sim. A aposentadoria por invalidez, ela tem algumas regras, mas, por exemplo, em caso de acidente, não tem nem carência. Não tem carência em caso de acidente. Né? Como esse exemplo que eu dei. Vamos colocar um exemplo assim, saindo da parte médica, né? Partindo para o lado do direito. Vamos supor, se esse teu trabalhador faz 3 meses que ele está trabalhando aqui, nunca teve carteira assinada, faz 2 meses que ele está trabalhando aqui com carteira assinada, sofreu um acidente e realmente um médico estabelece que, olha, essa incapacidade dele é total e é permanente, ele vai se aposentar, mesmo tendo só 2 meses de contribuição, porque é um acidente. E, certo? doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, nesse caso, né, daquele primeiro trabalhador que ele se acidentou e vai ficar 90 dias, ele iria receber um auxílio doença, né? Então, sim, auxílio doença. O auxílio doença é o temporário. Aí é auxílio doença. Nesse caso, que pode converter em aposentadoria por invalidez, que aí é aposentadoria por incapacidade total. Aí ele iria se aposentar. E nesse caso do acidente, explica assim um pouquinho também o que significa essa parte da carência, porque eu acho que a maioria dos pacientes acaba não sabendo, né? Eles acabam vindo assim sem entender essa parte. O que seria isso, assim? Quanto tempo que ele teria que contribuir? Como que é essa parte? Isso é interessante. Você vai mais mesmo pro lado jurídico, né? A carência, dentro do direito previdenciário, a carência é o seguinte: todo trabalhador ele tem um tempo, ele precisa ter um tempo de contribuição. Então, por exemplo, alguns benefícios a pessoa tem que ter 1 ano, 2 anos, 3 anos para ter direito a alguns benefícios. Isso seria a carência. É como quando a pessoa faz um plano de saúde que precisa ter um tempo de pagamento. Ele não pode fazer o plano de saúde hoje e fazer cirurgia amanhã, certo? Então, assim, precisa ter um tempo de contribuição, né? Mesmo em caso de doença, precisa de ter um tempo de contribuição, né? Aí varia, não dá para falar todas as variáveis de tempo de contribuições, porque elas são variáveis, né? Agora, por exemplo, o que é importante? Por que eu falo que é importante a pessoa, mesmo um trabalhador autônomo, um motoentregador, uma manicure, pedicure, uma confeiteira, uma pessoa que produz bolo, né? Por que é importante recolher? Primeiro, que você já vai ter saído daquele período de carência. Você vai estar sempre fora do período de carência, independente do que for a tua doença ou o teu acidente. Você vai estar sempre amparado, porque você já tem contribuição, certo? Sim. Agora, para muitas doenças, né? E para todos os acidentes, aí não é alguns acidentes, é todos os acidentes, não tem carência. Vamos dar um exemplo assim: um motoentregador. Ele, comprou uma moto e resolveu ser motoentregador do iFood. Ele nunca pagou nada na vida, nada. Ele foi lá e se cadastrou perante o INSS, pela primeira vez na vida dele, e pagou o MEI. Um exemplo, o MEI, microempreendedor individual. Pagou 2 meses lá, por exemplo. Um mês, que seja um mês. Né? Esse motoentregador, se ele sofreu um acidente, mesmo tendo pago 1 mês, certo? 1 mês só, né? Se ele sofreu um acidente, ele está segurado, entendeu? Independente, aí para ele não tem carência, né? Entendi. Independente. Tanto só para fazer uma ilustração, e é bem importante as pessoas que estão nos assistindo entender, vou fazer uma ilustração. O INSS antigamente chamava INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, né? Em 1990 ele
houve uma modificação e ele passou a se chamar INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, da Seguridade Social, do Seguro Social, né? E o que significa? Por que mudou seguro social? Porque a Previdência brasileira hoje, a Previdência do nosso país hoje, funciona na forma de seguro. Igual o teu carro, igual quando você paga o seguro do teu carro. Se você está pagando, você está segurado. Se você para de pagar ou você não paga, você não está segurado. Então, assim... Igual uma seguradora mesmo. Igual uma seguradora. Por isso que o INSS se chama Instituto Nacional do Seguro Social. Porque é uma seguradora. Então, assim, quando um trabalhador, né, ele acabou de registrar carteira, ou começa a pagar como autônomo, ou como MEI, né, ele passa a pagar a Previdência Social, né, ele está pagando o seguro de vida deles. Então, assim, sim, em caso de acidente, ele está amparado. É normal isso. Né? Por quê? Porque ele está pagando o seguro. Agora, por exemplo, assim, a pessoa pagou 10 anos. Eu encontro muito esse tipo de situação. A pessoa pagou 10 anos por quê? Ela trabalhou na empresa X, trabalhou na Anitta como vendedora há 10 anos. Aí ela, poxa, pegou as manhas, começou a fazer unha, maquiagem, cabelo e abriu um salão, né? Aí já faz 3 anos, né, que ela trabalha como maquiadora ou como, né, esteticista. E não contribui. E ela não contribui, ela perde a condição de segurada. Então, quando a pessoa perde a condição de segurada, se ela sofreu um acidente, né, ela não vai ter direito a qualquer amparo da Previdência Social, porque ela perdeu a condição de segurada. Também tem um período, tipo assim, a pessoa parou de pagar, vai ser levado em consideração quantos anos, coisa que no seguro particular não tem, né? No seguro do teu carro, você parou de pagar, no outro mês tá sem seguro. Sim. A Previdência te dá uma colher de chá. Se você pagar 5 anos, você tem mais 6 meses, se tiver 10 anos, né? Depende do período que você pagou. Né? Você tem chama período de graça. Não é de graça sem pagar, é período de graça, que é algo realmente que é gratuito do governo. Falou, como você trabalhou bastante tempo, vou te dar um período aí. Mas o que é muito importante é as pessoas contribuírem, pagar a Previdência Social, porque quando elas pagam, seja como autônomo, seja carteira assinada, ela tem assim uma garantia de um salário de acordo com aquilo que ela vinha pagando, né? No momento de maior necessidade dela, que é o momento que ela para de contribuir porque ela não está trabalhando. Sim. E, doutor, voltando naquele exemplo lá do motoboy que você falou, né? Que teve uma parte do pé amputado, por exemplo. Então, saindo desses 2 benefícios, entrando na parte do auxílio acidente, tá bem alta, né, esse benefício agora, o pessoal tá falando bastante na internet, e é necessário a pessoa ter uma sequela, né? Então, o que seria essa sequela? A pessoa ter ficado com uma redução para a capacidade do trabalho. E como é que faz para a pessoa receber esse auxílio acidente? O que é esse benefício tão falado aí, né, que estão falando na internet? Como que vocês, advogados, fazem para a pessoa ter direito a ele? É muito importante, né? A nossa legislação é muito extensa, tem auxílio acidente, tem auxílio doença, tem a aposentadoria por invalidez, porque a legislação ela é muito extensa. E o que é o auxílio acidente? Na verdade, o auxílio acidente não é uma aposentadoria, ela é praticamente uma indenização. O que acontece? Vamos colocar esse exemplo do motoboy, que estava vindo aqui trabalhar e se acidentou, seja como autônomo. Então, a primeira situação que vai ser analisada é que quando aquele trabalhador sofreu acidente, ele estava contribuindo para a Previdência Social. Primeira situação. Muito importante. Então, assim, olha, você estava trabalhando em carteira assinada, era MEI, né? Assim, eu estava. Então, assim, ele estava amparado pela Previdência Social. Ele estava na condição de segurado. Se quando ele sofreu o acidente, ele estava na condição de segurado, via de regra, esse trabalhador ficou afastado. Ele recebeu auxílio doença, entendeu? Né? O auxílio doença, sim, que é o benefício por incapacidade temporária, né? Por algum tempo, chega a 90 dias,
120 dias, né? Então, esse trabalhador, ele sofreu um acidente, ficou recebendo lá o auxílio-doenças, vamos colocar 120 dias, né? Cortou. Por quê? Porque ele voltou a trabalhar, já tá bom. O médico do INSS vai dar alta para aquele trabalhador, né? E aí, assim, o que acontece? Esse trabalhador, ele ficou com uma redução na mobilidade. Por exemplo, ele não consegue esticar toda a perna, ele não consegue esticar o braço, porque às vezes quebrou o cotovelo em vários lugares, tal. Ou a mão já não estica mais, não abre mais, sabe quando a mão fica, né? Aí ele já não consegue pilotar moto, por exemplo, né? Não, se incapacitar ele para o trabalho dele, ele vai se aposentar por invalidez. Entendi. Mas se ele tiver dificuldade de exercer o trabalho dele, né? Seja assim, pilotar a moto, seja, né, trabalhar num frigorífico, né? Se ele tiver dificuldade, houve redução na mobilidade, né? Ele não consegue esticar todo o braço, mas ele até aqui ele estica. Ele não consegue abrir toda a mão ou fechar toda a mão, mas ele consegue fechar com dificuldade. Ele tem dificuldade de alguns movimentos. Aí cabe o auxílio acidente. Por quê? Após uma doença do trabalho ou de um acidente, ele ficou com a redução na mobilidade dele, ficou com a redução. Aí cabe o auxílio acidente. E nesse momento entra o papel de vocês, dos médicos, porque é imprescindível um bom exame, certo? Mostrando a alteração, né? Exatamente. Né? É imprescindível um bom exame, seja lá se for raio-x, ultrassom, né? Ressonância, né? E o trabalho de vocês, que é a questão do médico perito dar um laudo, né? Um laudo. Ele vai fazer um relatório médico bem estruturado, fala, olha, eles contando toda a história, tipo assim, 2023 sofreu um acidente de moto, tal, ficou fraturado o joelho, e aí, né, depois fez fisioterapia, mas ficou com a redução na mobilidade, né? Aí tem um exame lá, um raio-x, mais um laudo médico bem estruturado, contando a historinha. Aí essa pessoa vai passar por um perito do INSS, né? Para ver se ele realmente ficou com essa sequela. Exatamente, né? Sempre vai passar por um perito. Sim. Né? E aí, assim, vai passar ali pelo perito, né? Quando tem, é muito importante até frisar, e esse é o teu serviço, e por isso que a gente fica grato nós como advogado, né? Quando tem um bom exame e um bom laudo, e a pessoa, quando sofreu o acidente ou quando sofreu um dano grave decorrente de uma doença do trabalho, né? E ficou com a redução na mobilidade, é certeza que ele vai conseguir receber o auxílio acidente, né? Por mais que o auxílio acidente tenha esse nome de auxílio acidente, até porque ele foi criado especificamente para casos decorrente de acidente, né? Algumas doenças do trabalho também, elas são consideradas acidente por equiparação. Sim. Certo? Como LER, né? DORT, né? E além disso também é muito importante o pessoal saber que não precisa ser uma sequela 100% grave, uma amputação, né? Então, igual o doutor falou, a redução da capacidade para o trabalho, ela já configura a pessoa ter direito a receber a indenização. Ainda mais se for um acidente de trabalho. Então, a pessoa ficou, por exemplo, um caso que a gente pegou esses dias, um cliente que ele era mecânico e ele teve um rompimento de um ligamento do joelho, ele já não conseguia dobrar o joelho e abaixar embaixo do carro. E aí ele ficou com essa redução, só que ele continua trabalhando, né? E aí a gente fez o laudo dele e os advogados conseguiram o auxílio acidente para ele. Então é importante, às vezes o pessoal acha que a pessoa tem que estar inválida, não é isso, né? O pessoal confunde muito. Tendo essa redução da capacidade para o trabalho, seja pequena, já tem direito, é isso, doutor? Exatamente. O trabalhador muitas vezes não procura, principalmente no auxílio acidente, ele não procura exercer o direito dele, e isso é até assim algo crônico no nosso país. Muitos trabalhadores que teriam direito ao auxílio acidente, né, eles não procuram porque eles entendem que é só se ele não estiver conseguindo trabalhar, mas daí é outro benefício. Aí seria aposentadoria por invalidez,
ou a continuidade do auxílio-doença, nós estamos falando de um direito assegurado pela lei, né, amparado pela Previdência Social para redução na mobilidade. Então, por exemplo, assim, sofreu um acidente, igual esse teu exemplo. Eu tenho um exemplo muito claro que foi agora bem recente e eu fiquei muito feliz de conseguir, porque a pessoa estava, inclusive, ela estava fazendo um favor, né? Ela estava fazendo um favor para um vizinho e ele caiu, a escada escorregou, ele caiu e quebrou o braço. Como tinha capacidade segurada, ele tinha carteira assinada, ele ficou, salvo engano, 90 dias afastado. E aí depois voltou a trabalhar, mas ele sentia muita dor, né? E realmente o braço dele nunca mais, foi o cotovelo, o braço dele nunca mais esticou, né? Eu orientei ele, né? Ele passou por um exame, passou por vocês aqui depois por telemedicina, né? Que analisou aquele exame de uma forma mais aprofundada, deu laudo para aquele trabalhador e ele passou depois assim pelo perito do INSS. O perito do INSS negou, foi para a justiça. Agora, salvo engano, 20 dias, 30 dias atrás saiu a decisão da justiça já determinando o pagamento do auxílio acidente para aquele trabalhador. Ele continua trabalhando, ele continua no auxílio acidente, a pessoa continua trabalhando, ele pode ter empresa no nome dele, ele pode ter carteira assinada, ele pode ter registro, ele pode abrir uma MEI, ele pode trabalhar como autônomo, né? Mas assim, nada disso vai impedir ele de receber o auxílio acidente, que é só em relação à mobilidade dele que foi reduzida. Então, assim, só para fazer um resumo, a aposentadoria total, a pessoa não consegue naquele momento trabalhar, só que é temporário, auxílio-doença. Incapacidade dele é total, mas nunca mais vai conseguir trabalhar, aposentadoria por invalidez. A incapacidade parcial, a incapacidade dele é parcial e permanente, não é aquela incapacidade parcial temporária, permanente. Quando passa por um médico especializado, fala assim, essa pessoa nunca mais vai esticar a perna, nunca mais vai esticar o joelho, ou vai sentir muita dor para fazer essa atividade pro resto da vida dele. Aí auxílio acidente. Que legal, doutor. Muito obrigada por esclarecer e também pelos depoimentos. A gente fica muito feliz porque muitas vezes a pessoa ela não sabe que tem esse direito, né? Não é dito para ela. E é muito legal, muito importante saber que o nosso trabalho está ajudando as pessoas, ajudando vocês também como advogados a ter esse esclarecimento da parte médica também. Legal, bacana. E agradeço demais pelo depoimento. A gente que fica feliz, né? Porque, por exemplo, eu fiquei feliz também em saber que vocês agora estão com outras especialidades, assim, que para nós, advogados, os advogados que estão assistindo vai saber. Por exemplo, o psicológico, né? O psicológico, são poucos profissionais para atender. Na rede pública, menos ainda, psiquiatra, psicólogo, né? Menos profissionais ainda para atender as pessoas, né? E o que acontece no psicológico? E hoje é muito comum a doença, nem sei o nome da doença, vamos colocar a doença psiquiátrica, né? A doença psiquiátrica, infelizmente, no nosso país hoje é muito comum, né? Muito comum. E não existe um raio-x que você vai lá e fala, passa ali na ultramedical, tira um raio-x da tua cabeça, traz aqui, tá com doença psiquiátrica aqui, né? Essa aqui tá com depressão profunda, não existe esse raio-x. O ultrassom detectou que você tá com, né? E aí demanda, assim, bons profissionais, com boas consultas, com bons laudos que realmente vai dar subsídio para o advogado e para o perito. Porque também não adianta, assim, chegar lá assim, doutor, eu tô com problema de depressão, né? Às vezes a pessoa tá medicada naquele dia, não tem nem como o perito lá ver. Ele não é para diagnosticar lá na hora, né? Ele já tem que ver o laudo do que tá acontecendo já. Eu não consigo adentrar com profundidade, né, no serviço de um perito, mas eu acredito que você que é médica deve saber melhor que eu.
ele precisa de ter subsídio. Ele não consegue chegar lá na frente dele, eu não sei se é o caso de amputação de uma perna. Doutor, eu tive que amputar 2 pernas. Poxa, verdade, né? Né? Agora, assim, doença psiquiátrica e até outras doenças, mesmo doenças ortopédicas, doenças ortopédicas, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, sim, que você não consegue olhar no braço da pessoa, né? Eu tenho pessoa que ele não ergue o braço mais do que isso, mas nem se você puxar o braço dele, que são síndromes que desenvolvem em frigoríficos e em outras atividades repetitivas, que não vai ser, você entendeu, assim, o perito sozinho ali, ele não consegue simplesmente assim, chegar na conclusão ele sozinho. Tem que ver um exame, né? Tem que ver um laudo. E uma outra coisa também que é muito importante, doutor, é a parte das receitas médicas. Eu vejo que muitos pacientes acabam não dando tanto valor, mas principalmente na parte psiquiátrica, uma das coisas que a gente vai conseguir ver é o tratamento contínuo da pessoa. Então, qual remédio ela toma, se realmente está tratando ali a parte psiquiátrica. Exatamente. E o pessoal parece que esquece um pouco disso, né? Exatamente. Os afastamentos, né? Porque tem pessoa, por exemplo, principalmente na questão psiquiátrica, eles faltam no serviço por conta da doença. Sim. Mas não pega um atestado, ele não vai no médico, ele falta porque tá assim, naquele dia ele tá no pior do dia da vida dele, né? E só que ele não pega um atestado. Aí assim, ele compra um remédio, ele até vai às vezes no médico, só que ele não guarda a receita, ele não guarda ali ele não tem um histórico. O grande problema hoje, doutora, é que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país são heróis. São heróis, só que com isso eles acarretam sobre si, muitas vezes eles trabalham muito tempo doente, né? Ou eles faltam ao serviço por um motivo de doença psiquiátrica, né? Doenças psiquiátricas ocorrem muito, a pessoa está com um problema psiquiátrico, ele não vai trabalhar por um motivo psiquiátrico, mas ele não pega o atestado, né? Sim. Né? E quando pega, não guarda, ou quando pega uma receita médica, não guarda essa receita. Quando nós, advogados, chegamos perante o INSS para pedir um benefício para essa pessoa, né? Às vezes de 90, 120 dias de afastamento da atividade laboral daquele trabalhador, você não tem um histórico. Você não tem um histórico, a pessoa nunca ficou afastada antes. Você vai, peraí, a pessoa tem 32 anos, nunca ficou afastada, agora o médico está falando que ele tem que ficar afastado 120 dias. Aí o perito acaba, porque, por exemplo, uma doença psiquiátrica é histórico, pesa muito mais no histórico do que é diferente de uma doença ortopédica, né? Que tem um raio-x ali, tem um ultrassom, tem uma ressonância magnética que o perito vai falar, Ave Maria, esse aqui, né? Às vezes o perito fala até assim, né? O perito fala, o teu médico deu só 90 dias para você, né? E afasta até mais, né? Às vezes afasta até mais, né? Porque o perito, às vezes a pessoa passou por um posto de saúde, foi atendido por um médico que não é especialista, e aquele perito do INSS é especialista. E acontece ao contrário também. Mas assim, o que eu quero dizer, o histórico da pessoa pesa muito. Nós temos muito caso também em atividades laborais repetitivas, que a pessoa vai sentindo dor, assim, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, problema no ombro, como chama? Manguito rotador, manguito rotador, né? Tem outras no punho, né? E aquele trabalhador, ele trabalha assim, dopado de tanto remédio. Ele trabalha dopado mesmo, de tanto remédio. Remédio sem receita, né? Compra remédio sem receita. Ele não tem receita, ele não tem passagem ele não tem receita, ele não tem passagem no posto de saúde, ele não tem nada. De repente ele trava literalmente ou rompe o tendão dele, né? Se romper, ainda é mais fácil de provar, né? Tem um exame, mas assim, às vezes uma lesão que é mais a dor, por exemplo, a pessoa que tem muito problema de coluna, nunca se afastou na vida, nunca pegou um atestado, fica se arrastando ali, e aí chega no momento que ela travou para se afastar,
Aí a gente tem que fazer magia, né? Porque Mas dificulta demais. Muitas vezes demais. consegue, mas dificulta o trabalho, né? Tanto do médico quanto do advogado. E sabe o que eu vejo também, doutor? Muitos... E até do perito. E o perito também, Mas como assim? Você nunca ficou afastado? E agora você está com 120 dias de afastamento aqui. Até do perito. E tem uma coisa que eu vejo muito assim também, nos advogados, que estão principalmente começando ali na área do previdenciário, é que eles não dão tanto valor nessa parte de histórico de atestado, de receita, acham que muitas vezes só um laudo vai salvar e a gente precisa, né, que a pessoa pegue a receita. Às vezes a gente tem que pedir, não tem receita, e a pessoa às vezes tem. Então eu acho que é muito importante também os advogados que estão acompanhando, né, pegarem essa dica do Dr. Almir de reunir esses afastamentos que seja de poucos dias, de reunir o receituário da pessoa, porque são provas, né, também. Exatamente, isso aí vai fazer o substrato ali, né? O alicerce para aquilo que você está construindo, né? O bom laudo, né? Um bom laudo é imprescindível. Sim. Né? Um exame feito numa clínica que seja uma clínica séria, né? A gente não vai não fala o nome, mas, por exemplo, tem lugar que o exame, eu não sei porquê, a gente não é médico, mas assim, que o médico olha aquele exame ali, ele não dá muita atenção. Um lugar confiável, né? Então faz um exame num lugar confiável, um ultrassom faz num lugar confiável, né? Então, assim, um bom exame e um bom laudo, né, para o trabalhador, que é feito na onde o trabalhador escolhe, no médico que ele escolhe, é imprescindível. Porém, o histórico da pessoa conta muito. Sim. Tanto no trabalhista como no previdenciário. Nós não falamos do trabalhista. O bom laudo e um bom exame, ele é importante no pedido da pessoa, né? Nós temos o previdenciário e temos o trabalhista. Em ambos os casos, ele é extremamente importante. Porém, o histórico, quando o advogado despreza o histórico da pessoa, ou seja, assim, não pega ali quantas vezes ela passou no posto de saúde da cidade dela, do bairro dela, né? Os próprios laudos anteriores, exames anteriores, né? Receitas médicas, né? Então, o histórico, né? Tanto no direito previdenciário como no direito trabalhista, naquilo que você está pretendendo provar, né? Ele é imprescindível, né? Não, até falei uma correção, ele não seria imprescindível, ele é muito importante. Imprescindível o exame e o laudo. Sim. Esse é imprescindível. O outro é extremamente importante. Ele aumenta a probabilidade, né, de ter provas positivas ali, mostrando que a pessoa está realmente se afastando faz horas, que a pessoa já tem um histórico de não estar bem, né, e das patologias que ela tem ali. Então, muitas vezes, se a gente sabe que às vezes o paciente realmente não tem nada, tem pessoas que perderam todos os exames que fizeram na vida, perderam tudo, né? Acontece bastante. Mas se a pessoa tiver, é muito importante. Mas às vezes também. tem no posto, sabia? No posto de saúde, no hospital onde ele foi internado, né? Tem pelo menos histórico, tem um prontuário médico da pessoa que ajuda muito, né? Esse é um ponto muito importante, porque esses dias mesmo, uma advogada perguntou para mim, era um caso lá que o cliente sofreu um acidente e ele passou por várias cirurgias, só que ele perdeu todos os documentos, e era um caso bom, ele tinha limitação, só que não tinha nada também, nenhum exame, nada. Aí eu falei para ela, olha, se você mandar e-mail pro hospital ou o cliente for lá pessoalmente pedir o prontuário, vai dar. Eles têm que entregar esse prontuário. Muitas vezes não entrega na hora, mas eles entregam. Uns 120 dias, né, 90 dias ali. Eles entregam esse prontuário que vai dar mais robustez ali pro seu processo, né? Sim, o histórico é muito importante. Por exemplo, no pedido de auxílio acidente, a pessoa às vezes faz muito tempo que aconteceu o acidente, muito tempo, eu falo assim, 4, 5 anos, né? Aconteceu o acidente, aí ele ficou lá 6 meses afastado, voltou a trabalhar. Eu vou precisar, a pessoa, né, por exemplo, no nosso escritório, nós temos todo um critério. Tanto é que hoje nós temos um resultado muito positivo,
né? Nós praticamente mais de 90% de êxito, graças a Deus, né? Nossa! Mais de 90% de êxito, porque nós temos assim um critério muito grande, né? Muito positivo. E também acontece aquela assim, uma pessoa tem uma dor, um desconforto, né? Mas que não gera direito nenhum, nem auxílio acidente, nem auxílio doença, né? E às vezes a pessoa tem realmente, a gente não duvida que a pessoa tenha, mas a idade, por exemplo, da pessoa influencia muito. Vamos colocar um exemplo, a pessoa trabalha na Coca-Cola, trabalha numa empresa distribuidora de bebidas, né? Ela realmente pega a caixa, deixa com caixa de bebida e coloca lá no chão, levanta e tal, né? Sim. Porém, tô com uma dor na coluna, tô com problema na coluna. Para você configurar aquilo como uma doença do trabalho, uma ação trabalhista, ou para configurar aquilo como uma doença incapacitante, ou uma doença que reduziu a mobilidade da pessoa, principalmente quando a pessoa tem 25, 26, 23 anos de idade, é muito difícil. É muito difícil porque difícil até de provar, o laudo às vezes não prova, né? Isso é jovem, né? É muito jovem, a idade influencia muito, né? E às vezes essa pessoa ela pode ir no posto de saúde, pegar um atestado, se afastar para melhorar ali e mudar de profissão, né? Ir para um outro cargo ali, mais administrativo, que não pega tanto peso. Com essa idade, via de regra, o INSS vai fazer a pessoa se mudar de atividade. Vai se reabilitar. Mas e quando a pessoa já é mais velha, por exemplo, quando vocês pegam um caso desse que a pessoa já tem 50 anos? Aí vamos supor, demanda muito tipo assim, qual que é a atividade da pessoa, preponderante, né? Preponderante, um caminhoneiro, por exemplo, ele tá com problema nas vistas, você vai reabilitar ele aonde? Você vai colocar ele para fazer o quê? Que ele passou 30 anos exercendo uma profissão. Aquela profissão. Aí assim, você vai colocar ele aonde? Agora você vai ser, né, sei lá, vai ficar no escritório, vai ser vigilante. Difícil para você colocar ele em outra atividade, né? As doenças têm comparação entre doença e a atividade que a pessoa desenvolve, né? Por exemplo, tem doença que para uns, quem trabalha num frigorífico com doença de pele, às vezes não vai fazer tanta diferença para a previdência social, assim, tem que comer, tem alguns indícios de câncer de pele. Às vezes trabalha no frigorífico, vai continuar trabalhando, entendeu? Dificilmente a gente vai conseguir aposentar, tal, porque ele não pega sol. Não vai pegar sol no serviço dele, né? Posso te garantir, dificilmente um trabalhador de frigorífico vai pegar sol. Agora já um trabalhador rural que tem câncer de pele, ele está lascado, entendeu? Mesmo as mulheres, né, as atividades ditas femininas, que não tem atividade feminina e masculina, mas as atividades exercidas pelas mulheres num sítio, na zona rural, normalmente envolve você ficar exposto ao sol, né? E aí, se um câncer de pele, por exemplo, a pessoa vai se aposentar. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que é uma dúvida minha mesmo. Se esse trabalhador rural, ele não tiver na carteira dele, que ele é trabalhador rural, eu vejo, assim, muitas vezes na internet, o pessoal tentando, como é que faz para ele provar que ele é um trabalhador rural? Não, doutor, não. Trabalhador rural, quando se fala em trabalhador rural, não é o trabalhador que trabalha de carteira assinada numa fazenda. Tá? Esse trabalhador que trabalha de carteira assinada na fazenda, ele se equipara ao trabalhador urbano. Quando se fala assim de forma ilustrativa e generalista, trabalhador rural, é o agricultor familiar, né? É o segurado especial, que é o agricultor familiar, que é o assentado, é o glebeiro, é aquela pessoa que tem um sítio, um pequeno sítio, ele vive daquele sítio, né? Não é assim a pessoa que tem um sítio, mas tem outra atividade urbana. Tipo assim, eu tenho um sítio, mas tem uma borracharia, eu tenho um sítio, mas tem uma mecânica. Não, é a pessoa que vive daquele sítio, das atividades rurais, né? Esse trabalhador, para exercer os seus direitos, que são os mesmos direitos de um trabalhador urbano, ele simplesmente tem que provar que durante os últimos 15 anos ele é trabalhador rural para fins de aposentadoria por idade, né? Por idade, ou provar que quando ele foi acometido de uma doença ou de um acidente, ele é trabalhador rural. Porque a gente fala trabalhador rural de uma forma muito generalista, né? Ele é agricultor familiar, ele é assentado, ele tem granja, né? Ou ele é pescador artesanal, aquelas pessoas ribeirinha mesmo, que vive da pesca artesanal. Ele só tem que provar isso. Como que ele prova?
tem diversas formas, né? Por exemplo, a própria energia elétrica do sítio, os filhos em escolas rurais, né? O documento do INCRA, a autorização de ocupação de um assentamento, o CCIR, o ITR, nota de produtor rural, porque uma pessoa que tem um sítio, ele tira nota de produtor rural, tanto para vender o leite, o doce, o queijo, como ele compra também insumos, sementes, né, veneno, que não é comum. Olha, que legal, certo? Tudo isso vale então? Tudo isso vale, ele tem que provar com prova material, provas materiais, né, que ele é trabalhador rural, que ele exerce uma atividade rural da agricultura familiar ou pescaria, pesca artesanal. Então assim, ele vai provar dessa forma, né? Meu filho estuda em escola rural, então ninguém vai levar o filho da cidade para estudar lá na escola rural, não se tem. Sim. Não é muito comum. Ou por exemplo assim, eu compro sementes, eu compro veneno, então assim, ele vai provar, olha, né? Eu tenho essa atividade aqui. É diferente, é um pouquinho diferente. Mas deixa essa parte conosco. Não, sim, mas só que eles têm o mesmo direito, viu, doutora? Tem o mesmo direito. Por exemplo, se tiver problema psicológico, ele vai ter direito, né, à aposentadoria ou auxílio-doença, né? Se tiver problema ortopédico, ele vai ter direito, né? Se tiver... Então, assim, eles têm os mesmos direitos. Legal, obrigada pela resposta, doutor. Às vezes a gente fica aqui na parte médica e fica com umas dúvidas, ouve falar, né? Ouve os clientes falando assim, fica com umas dúvidas. Muito bom sempre aprender com você. Obrigada por ter vindo aqui hoje aqui na Global, no podcast, por ter compartilhado seu conhecimento com o pessoal, tanto com os trabalhadores que precisam, né? Quanto também com os advogados que nos assistem. E obrigada também por confiar no trabalho da Global. Obrigado. Eu que agradeço. Né, assim, eu fico feliz de estar aqui, né, porque estou vendo o crescimento da tua empresa, que é, digamos assim, de cunho social, tem um alcance social. Né? O trabalho do advogado, principalmente do advogado previdenciário, ele tem um cunho social muito grande, ele muda a vida das pessoas. E todo advogado tem aquela responsabilidade, ou deve ter aquela responsabilidade de que ele está lidando com a vida. Então, quanto mais bem fundamentado o pedido, né, melhor para o cliente dele, melhor para ele, melhor para o cliente dele, vai mais fácil dele mudar a vida daquela pessoa que está precisando. Né? Eu agradeço, quero marcar para vir falar um dia com você aqui dos direitos médicos também, que os médicos muitas vezes ficam tão distraídos Sim. em seus direitos, né? Até consoante a aposentadoria, ou ele recolhe a mais, ou muitas vezes eles têm atividade insalubre e não conta essa atividade insalubre, ou não faz contar a atividade insalubre, que é PPP, né? Então, assim, fico feliz de estar com você aqui. Obrigado, sucesso para você, sucesso para a tua equipe, né, que atende bem meus clientes, assim, e parabéns pela iniciativa. Legal, obrigada, doutor. E você, médico, advogado, paciente que está assistindo a gente, que é um próximo tema, que é esse tema do direito médico, ou que o doutor Almir volte para falar de outro tema da experiência dele, deixa aqui nos comentários pra gente o que vocês querem aí no próximo, que a gente vai marcar, e vamos trazer os temas que vocês querem aí. Abraço. Obrigada, pessoal. Abraço, até logo.